Oi, gente! Espero que vocês estejam bem. Vamos agora começar a nossa resolução das questões da Unesp 2024. Vou manter esse formato diferente que a gente resolveu a Unicamp para tentar ganhar tempo e trazer isso para vocês o quanto antes, mas estou aguardando as manifestações de vocês aí nos comentários dizendo se vocês preferem o jeito tradicional aqui do canal, de os slides prontos e eu só ir passando, ou se vocês gostam dessa ideia de eu ir escrevendo enquanto a gente vai resolvendo juntos aqui tudo ao mesmo tempo. Por favor, comentem, tá? Então, a primeira questão de física da Unesp 2024 era a questão 76. Engraçado que física sempre começa na questão 76 na Unesp. E essa questão 76 tinha 3 gráficos e tava bem bonitinho, né? Colorido. O gráfico 1 era de alguma coisa por tempo e aí tava dividido em 4 trechos. O gráfico 2 também não tava dizendo o que tinha no eixo vertical, mas também era em função do tempo. E o gráfico 3 também não estava dizendo o que tinha no eixo vertical, mas também era em função do tempo. E todos eles estão divididos nesses 4 trechos, tá? Um embaixo do outro, assim, encaixando as partezinhas. Então, trecho 1 é o mesmo para os 3 gráficos, trecho 2 é o mesmo para os 3 gráficos, e a gente meio que vai ter que analisar a correspondência entre o que está acontecendo em cada gráfico. Então, vamos ler, né? E aí a gente vê o que está acontecendo, mas rapidamente, assim, ó, batendo o olho na questão, a gente já percebe que ele quer que a gente diga do que é o gráfico 1, o 2 e o 3. Então, quem deveria estar no eixo vertical de cada um dos gráficos. O que é relativamente comum a gente estudar em cinemática, né? Gráfico em cinemática é uma coisa que aparece bastante. E, às vezes, só de bater o olho, você nem precisa ler muita coisa, assim. Só o tipo de linha que tá em cada gráfico a gente já consegue responder. Porque no gráfico 1, a gente percebe que a gente tem 4 pedaços de retas horizontais, simplesmente. No gráfico 2, a gente percebe uma linha mais curvadinha. E no gráfico 3, a gente percebe que todos os pedaços são linhas retas. Não tem curvinha nenhuma, mas uma é uma reta crescente, o outro é uma reta horizontal, o outro é uma reta decrescente. Então, tem esquemas diferentes aí. Vou ler e a gente analisa. Então, questão 76. Uma pessoa estava parada com seu veículo em um semáforo. Quando a luz verde do semáforo se acendeu, o veículo partiu e o movimento realizado até o seu destino pode ser dividido em 4 trechos. Trecho 1, veículo em movimento acelerado. Então, a velocidade está aumentando. Trecho 2, veículo em movimento uniforme. Velocidade constante. Vamos anotar aqui na frente? Então, V aumenta na primeira parte. Na segunda parte, movimento uniforme, quer dizer que a velocidade é constante, CT é constante. Trecho 3. Percebendo que havia passado do endereço para onde ia, a pessoa freou o seu veículo, então ela está freando até parar. Então, até chegar na velocidade igual a 0, a velocidade está diminuindo agora. V diminui. E inverteu o sentido do seu movimento com a mesma aceleração escalar que havia freado. Então, ele, além de frear, ele começou a acelerar para o outro lado. Ok. E aí, na última parte, nova frenagem, chegando ao seu destino, onde parou o veículo. Então, no final, ele para outra vez. Então, freia outra vez. Velocidade diminui outra vez. Ok. Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Muita calma. A gente tem, basicamente, 2 tipos de movimento acontecendo no geral. A gente tem várias partes de movimento uniformemente variado, em que a gente tem algumas equações importantes. O que a gente sabe sobre o movimento uniformemente variado? Primeira coisa, a gente sabe que a aceleração é constante no movimento uniformemente variado. Se a gente tiver a outra parte, né, que o trecho 2 é a única parte que não é um movimento uniformemente variado, é um movimento uniforme. Aí, no movimento uniforme, em que a velocidade é constante, a aceleração é 0. No movimento uniforme. Então, no trecho 2, a gente precisa que o gráfico que for de aceleração seja sempre 0. No trecho 2, a gente tem um pedaço inteiro, constante valendo 0. Quem é que vale 0? A aceleração. Então, o primeiro gráfico a gente já sabe que é de aceleração. Porque no trecho 1 a gente tem uma aceleração constante positiva, porque ele estava acelerando. No trecho 2, 0. No trecho 3, toda a aceleração negativa, porque ele freia até parar e continua acelerando para o outro lado. E no trecho 4, que ele freia, só que agora ele está freando para o outro lado, né? Então, a aceleração ficou positiva outra vez. Então, o gráfico 1 é de aceleração, o que já nos permite excluir posição, velocidade e velocidade. Ficamos entre a D e a E. Certo, vamos continuar analisando agora. A gente tem que saber, agora, qual gráfico é de posição e qual é de velocidade, né? Pode ser o 2 de posição, o 3 de velocidade, ou o 2 de velocidade, o 3 de posição. Então, a gente tem que saber qual é o tipo de equação que relaciona essas coisas, ou seja, a posição com o tempo e a velocidade com o tempo, para a gente poder analisar que tipo de curva a gente vai ter. Se é uma curva de fato, né? Uma coisa mais arredondadinha, ou se é uma reta.
Então, vamos pensar no movimento uniformemente variado primeiro, que é a maior parte do nosso trajeto. No movimento uniformemente variado, o que a gente tem para a velocidade? A velocidade em função do tempo é dada pelo vovô-ateu. Então, a velocidade é igual a V0 mais AT. E esse AT, o T está elevado a 1, né? Porque não está elevado a nada. Epa, aqui está elevado a 1. Isso significa que é uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, quer dizer que é uma reta. Então, para o movimento uniformemente variado, a gente vai ter o trecho 1, o trecho 3 e o trecho 4 como sendo retas. E para a parte que é o movimento uniforme, que é o trecho 2, a velocidade era constante. Então, para o trecho 2, a gente precisa que a velocidade esteja numa partezinha horizontal aqui, sem mudar de valor. No gráfico 3, o trecho 2 não está horizontal, então não pode ser. No gráfico 2 não era horizontal, né? No gráfico 3 é horizontal. Então, no gráfico 3, a gente percebe claramente a velocidade constante aqui. E em todas as outras partes é tudo reta, ó. Por isso que a gente comprova que são equações de primeiro grau, que são retas. Então, o gráfico 3 é o nosso gráfico de velocidade. Portanto, a gente elimina aqui a alternativa E, que diz que o gráfico 3 é um gráfico de posição, e a gente já sabe que a resposta vai ser a letra D. Mas ainda falta responder, né? Por que, então, que o gráfico 2 é o gráfico de posição? Aí a gente pode responder pensando em como as posições se relacionam com o tempo para cada um desses movimentos. No caso do trecho 2, que era o movimento uniforme, a gente tem a relação das posições com o tempo pelo sorvete. S igual a S0 mais VT, que é uma função de primeiro grau. Portanto, para o gráfico 2, a parte do trecho 2 é uma reta. Olha só como é uma reta, exatamente como a gente esperava que fosse, as posições aumentando uniformemente. E para o movimento uniformemente variado, as posições em função do tempo são dadas pelo sorvetão, que é o sorvete com um termo maior, né, com um termo a mais. Então, no sorvetão, a gente tem S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Olha o T quadrado aqui. T quadrado é uma função de segundo grau. Como é que é o gráfico de uma função de segundo grau? É uma parábola. E a gente pode ter parábola feliz. Opa, ficou muito na beiradinha. A gente pode ter parábola feliz ou a gente pode ter parábola triste. Então, depende se a aceleração é positiva ou negativa. Se a aceleração é positiva, a gente tem parábola feliz, que é o que a gente tem no trecho 1 e no trecho 4. E se a gente tem uma aceleração negativa, a gente tem parábola triste, que é o que a gente tem no trecho 3 inteiro. Então, aqui a gente tem aceleração negativa. Sumiu, aceleração negativa. Então, esse realmente é um gráfico de posição, confirmando que a nossa resposta é a letra D, aceleração, posição e velocidade. E aí, eu aproveito mais uma vez para reforçar o fato de que na FUVEST 2024, que a gente acabou de resolver aqui no canal algum tempinho atrás, a gente também teve que pensar nas relações dos gráficos de posição por tempo, principalmente para o movimento uniforme e uniformemente variado. Então, se a gente tinha feito a Unesp, que foi primeiro, foi dia 15 de novembro, fizemos a Unesp, resolvemos essa questão, percebemos que acertamos, na FUVEST a gente não vai ter dúvida para resolver essa mesma questão sobre esse mesmo assunto. Se a gente fez a Unesp e errou essa questão, a gente percebeu que teve dúvida, a gente foi atrás, já entendeu, já resolveu, já compreendeu tudo que tinha acontecido de errado, a gente vai fazer a FUVEST, a gente acerta, mesmo tendo errado agora. Se a gente fez a Unesp, a gente errou essa questão, a gente vai para a FUVEST sem corrigir, sem saber que a gente errou, muito menos corrigindo o problema na nossa cabeça. A gente vai errar outra vez exatamente a mesma coisa. Então, por que eu fico batendo na tecla de que é para vocês corrigirem as provas, gente? É porque cai a mesma coisa muitas vezes, repetidamente. Quem tem mais vestibulares pela frente, quem vai prestar FAMEMA, quem vai prestar FAMERP, quem vai prestar Unifesp, quem vai prestar as particulares, quem vai prestar... Quem mais que ainda tem? As segundas fases todas, quem vai prestar todas essas coisas. Gente, pode cair a mesma coisa que caiu na outra, ou que caiu na mesma, na primeira fase, cai de novo na segunda fase. Então, corrijam as provas, pelo amor de Deus, corrijam as provas. Me conte nos comentários se você tem corrigido as suas provas e se isso tem te ajudado a não errar as mesmas coisas nas próximas provas, tá bom? Eu aguardo os comentários de vocês e daqui a pouco a gente volta com a próxima questão da Unesp 2024. Tchau, tchau e se cuidem!